Gente, eu tentei roteirizar esse vídeo aqui de alguma forma para colocar alguma ordem, não nos pensamentos, mas muito mais nas emoções. E eu acho que seria um desperdício eu seguir tanto o roteiro, porque esse é o momento de sentir, né? E eu peço a sua permissão, ou te aviso, caso você não esteja aqui para isso, que aqui eu vou ser muito mais um torcedor do que um repórter, né? Aqui eu vou usar mais uma vez esse espaço quase que como um divã, quase como que não sei, cara, um aconchego, um aconchego, um momento para eu organizar o que eu estou sentindo enquanto eu falo aqui contigo, porque é óbvio que o Fluminense não ganhou o Mundial de Clubes. É óbvio que existe uma final que provavelmente será contra o Manchester City e haverá um vídeo sobre isso depois. Inclusive farei um vídeo depois do jogo do Manchester City contra o Urawa nessa terça-feira. E depois, como prévia da final, um vídeo provavelmente do Manchester City contra o Fluminense. Hoje não é o espaço disso. Hoje é o espaço de celebrar esse grupo de jogadores e comissão técnica e diretoria que não nos deixam acordar, né? A gente está sonhando há tanto tempo acordado em 2023 e quando parece que a gente vai de fato acordar e deixar de sonhar, renovam-se os sonhos. Esse sonho que está agora diante da gente na sexta-feira, ele para mim era um sonho absolutamente impossível. Impossível, assim, nem... E vai ser muito improvável, caso de fato seja o Manchester City, mas e daí? E daí? E eu não quero falar disso agora, tá? Eu quero primeiro começar falando que, John Kennedy, você é um predestinado. Você é uma das histórias mais bonitas que eu acompanhei e que eu senti no futebol nos últimos anos. O John Kennedy é um garoto, cara. Um garoto de 21 anos, que foi de Minas Gerais para o Rio de Janeiro e que foi na Ferroviária para reorganizar a própria vida e volta por meio também de uma humanidade absolutamente fantástica do Fluminense e das pessoas que fazem parte do Fluminense nesse momento, e ele volta para costurar o que ele sempre foi predestinado a fazer. Cara, a esposa dele postou agora no Instagram, depois da partida, mais uma vez ele previu, assim, ele falou, ó, vou acabar com esse jogo. E ele entra, e o primeiro toque na bola dele, salvo um engano meu, é de pivô amortecendo uma bola difícil, como se fosse fácil, cara. Assim, é impressionante o quanto que o John Kennedy joga bola e o quanto que ele traz para esse Fluminense um perfil absolutamente particular e que o clube precisava, cara. O clube precisava. O John Kennedy é um garoto de Xerém que traz uma leveza. Ele foge, assim, dentro de campo é um projeto de craque, né? Convenhamos. O próprio Diniz agora falou na entrevista coletiva, concordo absolutamente. Se ele vai vir a ser, não sabemos, mas ele tem características e potencial para ser um cara de seleção brasileira, um cara de Copa do Mundo, um cara de decidir jogos também pela seleção, assim como ele decidiu hoje, como ele decidiu a Libertadores da América, já está na nossa história. O John Kennedy dentro de campo é isso. Fora de campo ele traz essa leveza num futebol extremamente profissional, e tem que ser mesmo, tá? Ok, não vou debater com isso, mas é bonito, é refrescante, dá uma oxigenada no ambiente do futebol. Quando você vê um cara aqui numa entrevista antes do jogo, ele fala que se ele não fosse jogador, ele seria produtor de eventos porque ele gosta da noite. E que coisa linda ouvir isso. É isso mesmo, cara. Quando isso vem acompanhado, porque isso não está no lugar do comprometimento, não está no lugar do comprometimento, isso está acompanhado
do que ele tem feito. E não tem que perder isso não tem que automatizar as respostas. Enfim, cara, o John Kennedy entrou hoje mais uma vez, estava escrito, né, mais uma vez para ele entrar dessa forma. E daqui a pouco, 30, 45 minutos vão ficar de fato muito pequenos para ele. O problema é do Diniz, não é meu. Buscar essa solução não é meu papel. Mas que está ficando pequeno, tá. Está ficando pequeno. Eu queria também passar por outros jogadores que hoje foram... E eu vou falar do Al-Ahly, tá? Eu vou falar de um time que jogou muito bem e que no primeiro tempo dominou a partida. Enfim, eu vou chegar nesse ponto, mas antes eu quero enumerar aqui individualidades e destaques que estão palpitando no meu coração nesse momento. O que o Felipe Melo fez hoje, minha gente, é um negócio absolutamente... Como é que eu vou descrever isso aqui, cara? Nunca um jogador de tanta idade jogou um Mundial de Clubes, um jogador de linha. E o Felipe Melo, com 40 anos, fez o que fez. O Felipe Melo, no primeiro tempo, ele foi um dos motivos, ele foi uma das razões principais para o Fluminense não tomar um primeiro gol. E aí, meus amigos, aí seria complicado. Aí seria complicado. Ele foi soberano. Enquanto o Felipe Melo esteve em campo, não houve absolutamente ninguém no sistema defensivo melhor do que ele. Uma partida magistral do Felipe. Magistral do Felipe. Impressionante, cara. Aquele carrinho que ele dá no primeiro tempo no Puss e tal, pontinha muito bom, sul-africano, é um carrinho que é o gol. É o gol possível para ele naquele momento. O que o Matheus Martinelli jogou hoje. Inclusive, desculpa André, mas para mim o prêmio de melhor em campo teria que ter sido para o Martinelli. O Martinelli, amarelado quase que o tempo todo, ele foi um dos responsáveis pelo desabrochar do Fluminense no segundo tempo. E depois que o Ganso saiu, ele assumiu um papel cerebral no time que foi muito bonito de ver. Um moleque que tomou tanta pancada, daqui a pouco eu também chego nesse aspecto do que eu observei aqui e do que eu sinto. É muito bonito tomar tanta porrada e ele conseguir, num jogo enorme como esse, nervoso como esse, fazer o que ele fez. E lembrando ainda mais com um cartão amarelo como ele ainda mais amarelado por tanto tempo como ele ficou, né? Inteligência, técnica e maturidade. 3 palavras que para mim resumiram a atuação do Martinelli, para mim o melhor em campo hoje. E eu falei do Ganso aqui, o Ganso foi o mais lúcido com a bola no pé no primeiro tempo, tá? Ele errou aqui, ele errou ali, acho que caiu um pouquinho no segundo tempo, normal, cansaço. Mas o Ganso no primeiro tempo, ele foi um Ganso como há muito tempo eu não via. Como há muito tempo eu não via. O Ganso, ele tem uma característica, e o Jamie Hamilton, escocês que se amarra no Fluminense, no Diniz, ele fala disso muito bem, que muitas vezes o que ele faz não é percebido, porque ele faz nas entrelinhas. Hoje ele até ultrapassou desse papel, ele continuou fazendo esse papel, ele é o óleo da engrenagem do Fluminense. Ele não é o motor, portanto não é o ouvido, mas ele é o óleo, e ele faz o motor ter a potência para então ser ouvido. E o Ganso é esse cara, e hoje ele foi um pouco de motor também. E o Fábio, né, cara? O Fábio, 43 ou 18, sei lá, né? Perco as contas às vezes. É o maior goleiro que eu já vi do Fluminense, né? É o maior goleiro que eu já vi no Fluminense. E já é um dos maiores da nossa história. Hoje ele foi uma rocha de solidez. Uma rocha de solidez. Ele foi essencial para os momentos em que o Al-Ahly poderia ter ou aberto o placar ou empatado a partida. O Fábio, ele foi exigido sim. Em nenhum momento ele transpareceu afobação, nervosismo. O Fábio, ele veio dar um passeio, como se ele estivesse na Toca da Raposa, como se ele estivesse no CT do Fluminense. Impressionante. Quer dizer, não é, né? Não impressiona, porque nós sabemos o que ele é. Mas... E o lance que o Marcelo nos presenteou no segundo tempo?
que desata todos os nós atados de maneira muito competente pelo Al-Ahly, é um lance de gênio, ok? E eu acho que eu nunca usei essa palavra aqui no canal. Gênio. O Marcelo, ele está se desdobrando para conseguir cumprir a função de lateral esquerdo. Por vezes, nem isso é suficiente na hora da marcação. Hoje, era natural que fosse exposto, porque era parte da estratégia do Al-Ahly. E mesmo assim, acho que ele foi bem defensivamente. O lance em que ele sofre o pênalti, o domínio de uma bola que me pareceu, durante a partida, e depois confirmei com as impressões das entrevistas coletivas do Diniz e do André, uma bola mais leve do que eu estou acostumado a ver nas competições europeias e que o Fluminense está acostumado a jogar nas competições sul-americanas. Essa bola, aliás, eu ouvi um bastidor muito bom, que ele depois brinca, veio assim no ar, porque ela parecia uma dente de leite às vezes. Ele só dominou porque ele é ele. Foi essa brincadeira que eu ouvi que ele fez. Falou, ó, a bola veio assim, mas ainda bem que era eu, né? E ele domina e dá uma caneta no Puss e tal, no sul-africano que, enfim, foi aquele pênalti de quem não é marcador, né? Ele estava cobrindo o corredor de maneira muito comprometida, mas aí, cara, quando você toma uma caneta de um gênio, a única saída é você se ajoelhar. E foi isso que ele fez. Só que no ajoelhar, no se curvar, ele acabou cometendo o pênalti em cima do Marcelo. E o lance da cobrança do pênalti também tem um detalhe que eu acho muito bacana, que é, primeiro, o Felipe Melo, mais uma vez, líder. O que ele traz de mentalidade para esse elenco do Fluminense é uma coisa... É um vencedor nato, né? É um cara que nasceu para vencer, que nasceu para liderar. E ele pega a bola e fica mó tempão com a bola na mão para receber a pressão dos jogadores do Al-Ahly. E aí, quando chega o John Arias, ele sai. E o Arias com uma frieza diante de um goleiro extremamente competente. Eu tenho que buscar o nome dele aqui porque ele é pegador de pênalti. O El Shenawi, 35 anos, capitão, multicampeão com o Al-Ahly, o goleiro da seleção do Egito. E ele foi bem porque ele esperou até o último momento para adivinhar o canto do John Arias. Se não me engano, ele adivinhou, mas o Arias bateu de maneira perfeita. Ele que tinha colocado 2 bolas na trave no primeiro tempo, essa pelo menos, que bom que não colocou. Que bom que não colocou. E eu elogio aqui o goleiro do Al-Ahly, cara, e é um time muito, muito bom. É um time que vendeu muito caro essa derrota. É uma equipe que pode sair de campo se sentindo injustiçada pelo placar, e eu entendo isso absolutamente, tá? O 2-0... ele não explica o jogo inteiro. Ele pode explicar o segundo tempo. Mas o primeiro tempo foi do Al-Ahly, que começa o jogo controlando a bola, inclusive, depois vai perdendo e termina, acho que o primeiro tempo com cerca de 40% da posse, um pouco menos, mas termina o primeiro tempo com 13 finalizações contra 3 do Fluminense. Tudo bem que as 2 do Fluminense foram na trave, mas foram jogadas, não vou dizer fortuitas, mas foram a exceção da tônica do primeiro tempo, que foi, repito, do time egípcio, num ambiente em que eles jogavam em casa, né, o time da casa era o Al-Ahly, porque, relativamente falando, em comparação ao Brasil, o Egito aqui do lado, né? E porque há, se não me engano, 2 milhões de egípcios vivendo na Arábia Saudita, muita gente não precisou nem viajar internacionalmente para vir para cá, e o estádio que não estava cheio, o estádio tem capacidade para 62 mil pessoas, eu colocaria que a ocupação foi de cerca de 80%, desses 80%, 90% foram torcedores do Al-Ahly, com a camisa principal do clube, né? Não a camisa que eles utilizaram em campo branca, mas sim com a vermelha. Então era o Mar Vermelho, à beira do Mar Vermelho, né? E uma torcida viva, pulsante, fora do setor dos ultras, todo mundo cantava mesmo, assim. Dá pra ver que faz parte da corrente sanguínea deles ali. Bonito pra caramba ter visto isso, ter visto de perto uma cultura que eu não conheço, que eu não domino, que eu não tinha visto. E ter visto isso foi uma estrelinha, assim, para essas experiências que eu tenho vivido, sabe? Aqui fora do Brasil.
Muito bonito ter visto isso de perto. Os caras criaram um clima como se esse estádio em Jeddah, na Arábia Saudita, fosse deles. Cara, eu elogiei o goleiro do Al-Ahly, eu vou elogiar também o zagueiro pela esquerda, camisa número 24, o Abdelmonem, se eu falei corretamente não sei. Bom de bola, hein? Bom de bola. Alto, sai bem com a bola, marca bem, sai com as duas, né? Consegue tanto com a direita quanto com a esquerda sair bem para o jogo. Gostei do 13, o Atia, primeiro volante, fundamental para distribuição de um lado para o outro, de um lado para o outro. E aí eu sei que o camisa 10 parece a grande estrela, pelo menos é o que tem mais nome, né? Passou pelo Brighton na Premier League, por exemplo, e a contratação mais cara da história do Al-Ahly. Mas o 14 pela esquerda, o El Shahat, foi muito bem, infernizou ali a vida do Samuel Xavier enquanto esteve em campo e teve oportunidades, se não fosse o Fábio, de sair consagrado hoje. Camisa 14. E tudo isso que eu estou falando aqui foi a confirmação do que eu tinha lido no excepcional e muito competente trabalho do Luiz Fernando Filho, que hoje acho que há algum tempo trabalha para a Cazé TV, tem um canal no YouTube também. Cara, ele é muito bom e ele já vinha me educando, eu sigo a conta dele no Twitter e recomendo que você faça o mesmo, ao longo do tempo para a força desse Al-Ahly e para as valências desse time, do técnico Kohler. E eu agradeço ao Luiz pelas aulas que ele vem me dando e que eu repasso aqui essas informações para vocês. Inclusive, depois da partida, eu falei do Kohler aqui, ele foi cobrado pela imprensa. Não é assim, fizemos a nossa parte, que bacana, que legal, parabéns ao Fluminense. O tom das perguntas. Foi meio que assim, cara, como assim a gente perdeu esse jogo depois de tantas chances criadas e tudo mais? Não, parece ser uma tônica da temporada deles, criar mais oportunidades do que de fato o time converte. Inclusive o treinador fala muito do poder de concentração e que muitas vezes não olhava para o companheiro em melhor posição. Enfim, houve uma cobrança com essa derrota. O Al-Ahly, se eu não me engano, nunca chegou na final do Mundial de Clubes, né? Sempre bate nas semifinais, ou quase sempre, quando aqui está. É o Real Madrid do continente africano, ou talvez até o Real Madrid fora da Europa, mas no Mundial de Clubes não consegue, né, ultrapassar essa barreira das semifinais. Hoje fiquei com excelentes impressões desse time. Se não fosse o Marcelo genial, talvez, né, a tônica da partida levasse a mais oportunidades para o Al-Ahly e mais nervosismo do Fluminense, mas assim, o que eu também quero destacar aqui, e eu estou falando pra caramba e é assim, beleza, tranquilo, espero que você não esteja incomodado também. O Fluminense ele foi desabrochando, né? E foi um desabrochar depois da resistência. O primeiro tempo foi um primeiro tempo de resistência. O segundo tempo também teve um momento de resistência. Eu falei de 13-3, finalização de primeiro tempo para o Al-Ahly. No segundo foram 11 do Flu e 7 dos egípcios. Não foi um domínio tão grande do Flu em comparação ao domínio nesse aspecto da partida, né? Nesse dado aqui superficial. Mas é um sinal, né? Para mostrar aqui, um símbolo para mostrar como que o vento mudou de lado no segundo tempo. O Fluminense foi mais Fluminense no segundo tempo, e esse desabrochar depois da resistência, e esse foi inclusive o tom da minha pergunta depois da partida para o Diniz, eu sinto, ele é quase que um exemplo prático da história de vários desses jogadores. Resistiram antes de desabrocharem. Resistência antes da poesia. Resistência antes de nos emocionar. Já nos emocionam com a resistência, mas depois o desabrochar emociona mais, né? Não tem jeito. O futebol é gol. E o futebol é essa beleza que o Fluminense nos proporciona invariavelmente. Invariavelmente. Esse roteiro é o roteiro do Fábio, do Cruzeiro para o Fluminense, do André, quase emprestado para ser essa estrela absoluta, do Ganso, no banco de reservas do Flu, antes disso rodando
Pô, jogou no Amiens da França, sabe? Não é a altura do Ganso, e olha o que ele é. Do John Kennedy, que não preciso nem falar aqui de novo, e do Diniz. E outros que eu não estou lembrando aqui, mas o Diniz, as pancadas que o Diniz levou e leva, muitas de maneira absolutamente infundada, é isso, né? Acredito que sim. Se não for, você entendeu. É a resistência para desabrochar. E é o roteiro desse clube também que a gente torce, gente. Ou que você, se está até esse momento, no mínimo, divide um pouco desse carinho que eu tento transbordar aqui. Eu te agradeço muito por isso. 24 anos atrás, hoje, né, agora já passou para 19, dia 18 de dezembro, o Fluminense empatava um jogo de Série C. Não sabia se ia existir no ano seguinte. E olha o que a gente é hoje, olha onde a gente está hoje. Eu sei que muita gente não vai entender e vai ficar lembrando de tapetão e estudem a história, por favor. Mas eu acho isso muito poderoso. Isso, e eu vivi aquilo ali com 10 anos de idade, uma idade horrível para estar na escola e na terceira divisão, mas eu não tenho nenhuma vergonha da terceira divisão, não tenho mesmo. Inclusive eu acho que será um roteiro fantástico, caso a final seja contra o Manchester City na sexta-feira, porque dia 19, que já virou aqui, terça-feira, jogo do City, 25 anos atrás o City perdia para o York City na terceira divisão inglesa, o ponto mais baixo da história do clube. E esses dois podem se encontrar na final do Mundial de Clubes, no palco mundial, na sexta-feira. Enfim, não vou dar muito spoiler do próximo vídeo não, dos próximos vídeos. E eu não preciso dessa final, cara, para agradecer a esse grupo de jogadores, a essa comissão técnica, a essa diretoria, a quem faz do Fluminense hoje ser o que é, por me emocionar tanto, cara. É muito louco, assim, porque essas pessoas despertaram o adolescente dentro de mim e é muito prazeroso reencontrá-lo. Ele estava muito distante, assim, eu tinha me distanciado mesmo desses sentimentos que por tanto tempo eu nutri e coloquei como prioridade da minha vida pelo Fluminense. É claro que também tem um pouco da profissão, da distância do Brasil, mas isso tudo agora tá convergindo, cara. Eu estive no Maracanã para a final da Libertadores. Eu estou aqui e estarei aqui na sexta-feira, cara. E se isso não é de chorar, o que é de chorar? Se isso não é para chorar no futebol, não tem o que não emocionar, assim, não existe emoção possível. Cara, agora, minha gente, é a leveza pura. Se eu já estava leve para esse Mundial de Clubes, porque a Libertadores que foi a grande questão, que era o grande nó da minha alma, se eu já estava leve e hoje me peguei mais nervoso no pré do que eu imaginava, agora então, gente, o que vier é lucro, eu só tenho a agradecer. Eu não tenho mais o que cobrar, eu não tenho mais o que esperar, eu só tenho a agradecer. Isso não remove qualquer noção de competitividade. Estarei nervoso na sexta-feira. Estarei nervoso na sexta-feira. Mas, cara, que essa sexta, portanto, seja um despertar, porque é o último capítulo desse ano mágico, do maior ano da minha vida, mas que seja um despertar com memórias para a eternidade. É improvável? É. Se for o Manchester City é quase impossível? Sim. Mas e daí? E daí? A gente já está vivendo isso tudo, cara. Então, a gente vai em busca de um sonho que a gente jamais sonhou, que pelo menos eu nunca sonhei. Mas o meu grande sentimento e, portanto, a minha grande mensagem para você, tricolor, desfrute. Isso aqui é exceção. O que o Fernando Diniz faz com o Fluminense e o que esses jogadores fazem
a gente vai ficar muito tempo sem ver depois, infelizmente, porque é assim o futebol. Mas que a gente dê o devido valor e, principalmente, aproveita. Cara, aproveita. Isso é muito valioso. Isso é muito valioso. Bom, é isso. Boa sorte para quem conseguir dormir hoje. Eu que já estou confuso, todo trocado, não vou conseguir. E acho que eu vou chorar um pouquinho também. De alegria. Beijo para vocês. Até amanhã. Tem vídeo. Pós-City Urawa.